Olá, pessoal! Hoje vamos dar início ao nosso curso de Direção Defensiva. O meu nome é Tassiana Nipo, vou ser a instrutora de vocês durante esse treinamento. E se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho sobre as minhas formações escolares, o meu currículo, pode olhar lá no ambiente virtual. Mas também, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, podem encaminhar o e-mail. Embora o curso seja online, mas a gente vai estar sempre aqui presente para tirar todas essas dúvidas sobre o assunto do treinamento que a gente está tratando. O conteúdo programático para o treinamento de direção defensiva está dividido nesses 4 itens: conceitos, condições adversas, tipos de colisão e manutenção de veículos. E dentro dos conceitos falaremos também sobre a questão da legislação. E como vocês também já sabem, ao final de cada módulo vai ter uma avaliação que vocês vão ter que realizar para que o conteúdo fique consolidado e vocês possam receber a nota e, consequentemente, passar para o próximo módulo. Bom, os conteúdos relacionados à direção defensiva tornaram-se obrigatórios depois da alteração do Código de Trânsito em 1998. Na verdade, ele foi promulgado em 1997, mas entrou em vigor em janeiro de 1998. Uma das grandes alterações que teve nesse código é que toda pessoa que tivesse que tirar sua primeira habilitação teria que passar por algumas etapas. E essas etapas elas seriam feitas em autoescolas. Autoescolas que são credenciadas e liberadas pelos conselhos, pelos órgãos de trânsito de cada estado, os DETRANs, para poder fazer esse trabalho, onde tem todo um acompanhamento da parte teórica, da parte prática, didática, para que o treinamento possa ser bem aproveitado e que o participante ele não deixe de comparecer a nenhuma aula e, com isso, tenha todo o conhecimento necessário para que tenha a sua primeira habilitação. Então, nesse curso teórico, já tinha lá a decisão de você ter conteúdos sobre direção defensiva, proteção ao meio ambiente e primeiros socorros. As pessoas que tinham tirado a sua habilitação antes da data dessa alteração do Código de Trânsito teve que também participar desses treinamentos quando chegou o momento da renovação dessa carteira. Hoje podemos dizer que todas as pessoas habilitadas têm os conhecimentos sobre direção defensiva, mas infelizmente não estão seguindo todas as regras e por isso que a gente ainda tem um grande quantitativo de acidentes de trânsito, seja com as pessoas e seus veículos, seja com as pessoas e os pedestres, ou então com algum animal. Agora, em 2021, o código passou mais uma vez por algumas alterações essas que, a partir do momento que vocês forem participando de outros treinamentos e nas reportagens que passam em televisões e em rádios, vocês vão saber quais são essas alterações. No momento, a gente vai trabalhar em cima dos itens mais críticos relacionados à direção defensiva. E deixei aí para vocês um detalhe bem interessante, Para quem não sabia, o primeiro Código de Trânsito no Brasil, ele foi instituído em 1941. Então, vejam que as regras para se estar no trânsito, para se ter um trânsito seguro, ela já é bem antiga. Mas, como eu disse, mesmo assim, ainda não conseguimos manter uma situação de acidente, de quantidade de acidente aceitável ou, de preferência, o zero acidente, que é o que a gente sempre busca. Existem várias entidades, governamentais ou não governamentais, que fazem estudos sobre o trânsito, sobre as melhores formas de melhorar o trânsito, sobre os acidentes, suas causas. Eu separei esse gráfico aí, que é uma fonte da DataSUS, em relação a pessoas que morreram em acidentes de trânsito, e esse gráfico, desde 2009, ele vem mostrando realmente um crescimento dessa quantidade de mortos no trânsito.
Ah, mas chega num determinado momento aí em 2014 que ele começa a diminuir. Só que a gente também precisa analisar se essa diminuição dos acidentes de trânsito ou se é a diminuição das mortes no trânsito, porque há duas situações. A gente sabe também que os veículos eles ficaram até um pouco mais seguros e por isso o acidente fatal ele acaba reduzindo um pouco. Esse gráfico ele foi até 2019, mas eu já apresentei aí para vocês dados preliminares do Ministério da Saúde que em 2020 tiveram 30.168 mortes. Então já vai diminuir um pouco aqui este gráfico, né, de 2019. Só que aí neste caso a gente também precisa levar em consideração uma situação atípica que a gente viveu em 2019, 2020 e 2021, né, com a pandemia, onde várias pessoas perderam seu emprego, muitas empresas pararam o seu funcionamento e a gente tinha, assim, uma redução muito grande do número de veículos transitando. Então, não seria viável a gente considerar agora que houve uma redução nos acidentes, uma redução nas mortes, mas sim que isso foi motivado pela redução também da mobilidade no trânsito do vai e vem aí dos veículos. Claro que toda redução, né, principalmente de acidentes, né, em situações dessas ruins, ela é interessante e a gente precisa até ficar feliz com essa redução, mas não ao ponto de ficar satisfeito e parar com todas as medidas de melhoria que ainda possam surgir. Até porque, não sei se vocês lembram, mas no final de 2020 aconteceram dois acidentes com uma grande quantidade de mortes, né? Um que foi numa estrada de São Paulo e a outra em Minas Gerais, com dois ônibus, né? Separadamente, no intervalo mais ou menos de 30 dias de um para o outro, e nós tivemos num ônibus 41 pessoas que morreram e no outro 29. Então, assim, a gente tem, às vezes, um acidente que leva muitas vidas, né, naquele único acidente. Então, não é para ficar satisfeito, como eu falei, não é para baixar a guarda, mas e sim procurar ver o lado bom dessa redução e procurar seguir com essa redução para que as próximas fases que a gente estiver passando, a gente possa realmente continuar nessa redução desses acidentes. E é claro, chegando no nosso trajeto, no nosso destino de forma segura. Para a criação de uma legislação, e com a legislação de trânsito não foi diferente, é necessário seguir alguns princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana, que ela deriva desses direitos humanos, de valores e atitudes para o convívio social de forma democrática, com respeito e repúdio às discriminações. A igualdade de direitos, para que a gente possa exercer a cidadania plena, a participação, que é a mobilização da sociedade para se organizar em torno de um determinado problema, que nesse caso o trânsito, e também tem a corresponsabilidade, que diz respeito à formação de atitudes em valorizar o comportamento necessário à segurança do trânsito, efetivação dos direitos à mobilidade de todos os cidadãos, exigir dos governantes ações de melhorias em espaços públicos, né, etc. Deixei para vocês aí na aula o link que dá acesso ao Código de Trânsito, atualizado agora em 2021, e também deixei um arquivo já com esse código transcrito. O link é porque a partir do momento que vocês entrarem nesse link, você já vai ter qualquer atualização que tenha sido efetuada, né? E o arquivo, você tem a versão de 2021. Então, é bom ficar com essas duas versões aí, do arquivo e do link, para a qualquer momento você fazer a pesquisa onde você vai encontrar toda a legislação de trânsito, né, informando, inclusive, sobre as penalidades que o motorista pode receber quando ele descumpre alguma das regras que está determinada no código.
Quando um motorista vai fazer um curso de transporte de cargas perigosas, coletivo, emergência, escolar ou até mesmo para a primeira habilitação, o conteúdo de direção defensiva é trabalhado em no mínimo 15 horas. Certamente vocês já fizeram esse curso com essa carga horária em algum momento aí da vida de vocês. Hoje nós vamos relembrar todos esses conhecimentos de direção defensiva para que você continue mantendo a sua direção, né, de forma segura, chegando no seu destino sem perder tempo, né, sem nenhum acidente, sem nenhum dano ao veículo, né, cuidando também de outras pessoas que estão ali no trânsito. Então, como elemento fundamental da direção defensiva, a gente pode dizer que é uma questão de atitude, que se trata de conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. O que é que a gente pode falar de cada um desses elementos? O item que trata sobre conhecimento fala justamente que a gente precisa saber de todas as leis e normas que regem o trânsito. A principal é o Código de Trânsito, mas se você entrar nos órgãos como Detran, como CONTRAN, você vai encontrar várias resoluções orientando e regulamentando algumas atividades e de acordo com um determinado tipo de veículo ou até mesmo de carga. O conhecimento dessa legislação permite que a pessoa conheça seus direitos e seus deveres. Infelizmente, a gente tem uma prática de achar que somente tem direitos e esquece que também precisa ter deveres e fazer o cumprimento adequado dessa norma, dessa legislação, para que a gente não possa ser penalizado. Na política educacional do nosso país, esses assuntos eles são tratados como transversais, ou às vezes eles nem são tratados em determinadas escolas. Mas seria muito interessante se desde pequeno a população já começasse a conhecer não só a legislação de trânsito, como outras leis que serão necessárias para o desenvolvimento do ser humano, para que o crescimento dessa pessoa como cidadão, para que ele já saiba dos seus direitos e dos seus deveres e não chegue na idade adulta achando realmente que apenas tem direitos, né, se ele foi tratado ou criado dessa maneira de apenas ter direito. É tanto que a gente vê situações de acidentes que chocam a população, como aqui na nossa região, acidentes que são causados por pessoas que fazem o uso errado desta máquina, que é o veículo, ou então está sob efeito, né, de medicamentos, de cansaço, de sono, álcool e outras drogas, e acaba tirando a vida de outras pessoas ou até mesmo a de si próprio, causando também grandes problemas ao restante da população, porque traz a dificuldade no trânsito naquele momento do acidente, né, despende aí o atendimento, a prestação de socorro de alguns órgãos, a estadia em hospitais, tudo com dinheiro da população, tudo com dinheiro dos nossos impostos. Então, poderia ser algo que a gente começasse desde cedo, já ensinando nas escolas, não só de forma lúdica e transversal, mas também de forma mais incisiva, esses conhecimentos de legislação. Outro elemento é a atenção. Deve ser direcionada a todos os elementos da via, condições físicas e mentais que o condutor precisa ter para ter a atenção quando está no trânsito, cuidados com a manutenção de veículo, análise e estudo do tempo de deslocamento, conhecimento do percurso, para que ele possa se organizar e fazer isso da melhor maneira possível. Terminando essa primeira parte dos conteúdos, a gente sugere que você faça uma revisão em todo o material antes de fazer a avaliação, que é a nossa próxima etapa, mas se você já estiver pronto, preste atenção direitinho para responder as perguntas, porque aí você já obtém uma nota necessária para esse módulo e parte para o módulo seguinte. Então, até mais!